Peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Oh, glória! Pense em Jesus como acordar. Peça a Ele pra te proteger. Pense em Jesus o tempo todo e você vai vencer. Vamos lá! Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Com o Senhor Jesus, canta, você vai. Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Maio Cristão. Que Deus possa abençoar a vida de cada um poderosamente. Sejam muito bem-vindos vocês que estão conosco ao vivo. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um. Daqui a pouco a gente vai estar recebendo aqui o nosso amigo, né, o missionário Jude, direto ali de São Luís do Maranhão. O irmão Jude, né, fundador e um dos líderes do nosso projeto parceiro, o projeto Mover, uma bênção. Eu gostaria só de ler um versículo antes da gente estar chamando o nosso irmão. Vou deixar um versículo para a nossa meditação em 1 Coríntios, capítulo 9. Você que tem a sua Bíblia pode abrir conosco nessa noite. O capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 23, que diz assim: E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Eu vou ler esse último versículo 25, mais uma vez. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Amém? A coroa que nós estamos buscando é uma coroa incorruptível que nós temos no Senhor, como Jesus, como o único suficiente Salvador das nossas vidas. Nessa noite nós temos aqui, né, o nosso amigo, irmão evangelista Rafael, né? Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Nós vamos estar orando agora, né, Rafael? E em breve já está recebendo aqui o nosso irmão. Vamos estar orando nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor Jesus, nessa noite te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que nos permitiu, Senhor, de estar em tua presença para louvar e bendizer o teu santo nome. Te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, por um ano de projeto Tudo pelo Reino, por um ano desse ministério, por tudo que tens feito, por tudo que ainda vai fazer. Pai, abençoa, Senhor, o projeto Mover, abençoa, Senhor, a vida do missionário Jude, abençoa a vida de todos os componentes, todos envolvidos no projeto Tudo pelo Reino, todos os ministérios, abençoa a cidade de Pedro Leopoldo, Matosinhos, Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais, abençoa o Brasil, sara a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos esse vírus, essa pandemia e todo o mal que tem nos assolado. Nós sabemos que o Senhor tem todos os propósitos nas nossas vidas, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Derrama o teu poder, a tua unção, nós pedimos e desde já te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Tudo que for feito aqui, Senhor, mais uma vez, seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós pedimos, desde já te agradecemos. Amém? Nós vamos então agora, Jude, missionário Jude. Olá! E aí, meu caro? Tudo bom? Paz do Senhor Jesus? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado mais uma vez por atender o nosso pedido, o nosso convite, né? Você Sim, sabe senhor. que você já é de casa. Sei sim. Foi legal outra luz ali para clarear um pouco aqui na frente. Tudo bem com vocês, meus queridos? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente para falar de coisa boa de novo, né? Coisa boa de Amém. novo. Muito frio aí. Você está em Palmas, né? Aqui em Palmas, Tocantins é frio o tempo todo. Aqui é na faixa de em torno de 38 a 41 graus. É um frio maravilhoso aqui. Meu Deus. Que frio, hein? Deus me livre.
Um frio maravilhoso aqui, você não tem noção. Frio maravilhoso. É, com certeza. Toda vez É, quando eu saio na janela aqui de casa aqui, eu pergunto o que que eu fiz pro sol, né? Eu falei, o que é que o senhor tá ignorante hoje? Foi o que eu fiz, né? Então, não entendi. eu vou ver, vou ver se eu vou pra aí pra poder perder uns quilos, ficar esbelto. Eu te troco então, ó. Isso é bom. É isso aí. E aí, meu O pão irmão, como de é que queijo tá assando, viu? Conforme combinado, o pão de queijo tá assando. me diz um negócio desse não, que você não sabe quanto que eu sinto saudade desse pãozinho de queijo de Minas. Eu tenho doido, sou. Uai, vem pra cá, uai. Tanto que eu sinto inveja santa desse teu pão de queijo daí, tu não sabe. Ai, ai. Isso aí. Quem é esse brother que tá aí contigo? Esse é o Rafael. Rafael, Rafael. ele faz parte do projeto, tá com a gente aqui hoje. Tá certo, então. Então é isso aí. E aí, como é que vai ser rolado esse bate-papo nosso aí? Uai, vamos começar falando de mover handball, né? Acho que é melhor começar me apresentando, né? Que acho que nem todo mundo que vai ver essa live aqui me Bom, conhece, né? Falei daquela isso é vez, verdade. acho que é interessante. Bem, gente, meu nome é Gil de Souza. Apesar de não parecer ter essa carinha aqui, né, de jovenzinho, eu tenho 31 anos, certo? Então, lidero o Mover Movement já há 12 anos, né? Sou o líder fundador, mas não lidero sozinho, tem uma equipe que toma de conta de várias partes aí, inclusive tem praticamente 2 anos que eu não faço mais nada na equipe, estou só na expansão, só no projeto de expansão, conseguindo pessoas, orientando as pessoas a como implantarem, né, o movimento. Então já tem praticamente 2 anos que eu saí da linha de frente, e hoje, para a glória do Senhor Jesus, nós já estamos não só no Maranhão, mas já estamos em outros estados, né? Inclusive teve uma boa notícia essa semana, um irmão de Moçambique me achou por um acaso, né? A gente conversando num grupão que tem da Jocum, né? Para quem não sabe, também já fui missionário pela Jocum durante algum tempo da minha vida. E nesse grupo, um cara me conheceu que faz o 4º período de meio ambiente, lá em Moçambique. Aí ele, rapaz, eu gostei desse teu negócio aí, eu quero saber como é que vai se implantar aqui. E aí, se tudo der certo e o Senhor continuar nos abençoando, nós já vamos ter o nosso primeiro núcleo internacional, né? Então, já vamos atravessar o Oceano Atlântico aí, já estamos entrando em Moçambique, para a glória do Senhor Jesus, com o evangelismo universitário, na Universidade Federal de Cabo Delgado, em Moçambique. Glória a Deus. E é isso aí. Daqui a pouco eu tô arrumando as malas, tô descendo pra lá também. Dá uma olhada no povo lá. Rumo a Harvard. Não, lá não precisa não. Logo vou ver, vai estar lá em Harvard também. Tem muito já lá, não precisa mais não. Pois é. E o Mover, para quem não conhece, ele não trabalha somente com evangelismo universitário, ele trabalha com evangelismo das mais diversas formas, né? Ele é mais conhecido pelo evangelismo universitário pelo fato de ter começado dentro da universidade, né, da Federal do Maranhão. Mas hoje nós já temos muito mais atividades, né? Hoje nós trabalhamos em escolas, trabalhamos com palestra educativa nas escolas, tem um evento que nós fazemos anualmente chamado Feira de Profissões, para mostrar, os universitários vão para lá mostrar as profissões, né, para os alunos secundaristas e, querendo ou não, de forma direta e indireta, falar um pouquinho sobre Deus, né, dizer que tudo aquilo foi alcançado porque Deus permitiu, porque Deus quis, né, e trabalhamos também com ações sociais em comunidades carentes, trabalhamos também com visitas, né, em asilos, em orfanatos, fazendo jus àquilo que o próprio Senhor diz, né, que é o reino de Deus também, né, que é o verdadeiro evangelho, que é cuidar de órfãos das viúvas. Então nós estamos lá também atuando dessa forma também junto aos asilos, que é onde eu acho que tem a maior parte das viúvas, né, e também nos orfanatos onde se encontram os órfãos, né, obviamente o próprio nome já diz.
E é isso, meu irmão. E além disso, tem um braço do Mover que não é tão conhecido assim, e pouca gente fala, porque é uma parada mais, assim, como é que eu posso dizer, não faz parte do cotidiano dos cristãos que atuam diretamente no Mover. Porque é uma ação missionária que trata, de certa forma, diretamente com os não cristãos. Olha só que interessante. Né? Então, é o Mover Handball Clube, e nós vamos falar sobre o tema de hoje, né? Que é evangelismo através do esporte e discipulado. E é isso aí. E aí Pastor nós vamos Vaneildo falar... está aí mandando uma mensagem. Pastor Vaneildo, lá de Brasília, seja bem-vindo, Pastor Vaneildo. Trabalhar com idosos é fantástico. Parabéns. É isso aí. E aí eu tô com a camisa hoje, tô todo uniformizado com a camisa do time aqui, ó. Bonitona, hein? Mover Handball Clube. Aí aqui é a escola que a gente já participou de vários campeonatos, que é a Escola Bajonas Lobão. Um abraço para todo mundo do Colégio Bajonas Lobão, se alguém assistir de lá, tá bom? Os diretores, gestores, professores, beijão para vocês. Obrigado por terem me acolhido durante 4 anos nessa escola, onde nós desenvolvemos um trabalho maravilhoso aí com o esporte da galera daí de São Luís do Maranhão. Jude, você começou a evangelização, sua carreira nessa trajetória missionária, através do Jocum, ou você já fazia antes, na sua igreja? Na realidade, quando eu entrei na universidade, eu tive um grande impacto com a questão do humanismo, né? Que quem é de universidade sabe que você, querendo ou não, é impactado, professores bombardeiam o cristianismo, bombardeiam o evangelho. E aí eu fiquei um pouco abalado por conta de tudo isso e querendo entender por que a galera ficava felizona e tal, e eu que era o crente, estava todo ferrado e tal, lutando para tentar conseguir ficar firme. E aí teve um belo dia que Deus me pegou, né? Isso daí faz parte da história e testemunho do Mover, que se eu for contar, a gente fica uma live inteira dessa aqui só contando a história e testemunho do Mover, né? Então, muito assunto. Mas eu só fazendo o resumo do resumo aqui, o que aconteceu? Jesus, um belo dia, ele chegou e falou para mim, disse, cara, em vez de tu estar reclamando, tu deveria estar falando de Jesus para essas pessoas. Em vez de tu estar querendo descobrir qual é a realidade deles e por que eles são tão felizes com as atividades deles, você deveria estar promovendo a verdadeira felicidade, você deveria estar falando de Jesus para essas pessoas e mudar a realidade delas. E fiz um propósito de jejum e oração durante 6 meses, fazendo esse propósito de jejum e oração, e me propus a convidar pessoas. Saí convidando os crentes, tudinho que eu conhecia da universidade. Rapaz, estou orando pela universidade tal dia, tal hora, em tal lugar, não sei o quê, pai, tal, empolgadão, vamos orar pela universidade? Vamos sim. Ninguém ia. E eu ficava lá orando, firme. Continuei. 1º mês, 2º mês, 3º mês, apareceu 2 pessoas, foram 12 reuniões, foram embora, nunca mais apareceram. 4º mês, chegou no 5º mês, eu falei, Deus, como é que eu vou evangelizar uma universidade desse tamanho sozinho? Se ninguém está comigo. 5 meses já tinham se passado do propósito de 6 meses. E aí, simplesmente, dias depois dessa oração que eu fiz a Deus, apareceram 2 meninas do curso de farmácia. Eu acredito que elas não vão assistir, né? Mas deixo aqui as minhas lembranças e o meu beijo para a Raquel e para a Dalete. Né? A Raquel hoje ela mora no Pará e a Dalete é professora hoje do Pitágoras, em São Luís do Maranhão. E essas 2 pessoas são peças-chave fundamentais para que o Mover tivesse esse tamanho todo hoje, após 12 anos, porque elas chegaram para mim, faltando 1 mês para eu encerrar meu propósito, e eu tinha dito, Deus, se o Senhor não me mandar pessoas, eu não vou conseguir evangelizar ninguém. Não vou conseguir. E elas chegaram para mim... sozinho, né? E aí elas chegaram para mim e disseram, Júlio, você que está orando, me disseram, falaram para a gente que você estava orando pela universidade, é verdade? Eu digo sim, estou orando assim. Depois nós vamos orar com você a partir de hoje, estamos junto com você nesse projeto. Acabou. Nós começamos a atividade, criamos nosso primeiro núcleo com 3, 4 pessoinhas, aí depois quando me espantei já estava com 40 pessoas na minha frente e já se passaram 12 anos, a gente já está em não sei quantos estados, já estamos indo para Moçambique, já abrimos... Enfim, tudo isso que eu já falei aqui, para a glória do Senhor Jesus. Então, para começar, para finalizar
E eu vou finalizar e começar esse depoimento sobre o mover com uma frase. Deus não procura pessoas preparadas. Deus procura pessoas dispostas. Deus Verdade. está à procura de pessoas preparadas. Deus está à procura de pessoas dispostas. E uma outra frase que eu sempre utilizo em minhas ministrações. A linguagem do reino é disposição. Acabou. Se você está disponível, Deus vai lhe dar as ferramentas necessárias para que você execute aquilo que Ele mesmo propôs em seu coração. A Bíblia fala, a Bíblia é bem clara quando ela diz que tudo que há de bom em nós vem de Deus. Então, até a minha vontade de adorar o próprio Deus vem de Deus. Até uma cesta básica que eu quero dar para o fulano ali que está passando necessidade, não é porque eu fui bonzinho, é porque Deus quis que eu fizesse isso. E é isso. Glória a Deus. Falou tudo. É o princípio, né? O princípio que a gente tem que incutir primeiramente nas nossas vidas e nas pessoas que estão à nossa volta. Que o nosso propósito é servir por algo maior, né? Que esse algo é o quê? É a obra de Deus, é o reino, né? Tudo pelo reino, né? Sim. A gente tem que se pôr à disposição. A obra de Deus é feita com amor, por amor e voluntária. Deus é lindo, é verdade, pastor Vaneilton. Então, meu amigo, e o Mover Handball, ele tem quanto tempo dentro desses 12 anos do Mover? Bem, o Mover Handball, ele fez 4 anos em setembro do ano passado. Né? Nós estamos indo para o 5º ano agora. Ele começou com uma proposta de algo que eu já fazia. Então, muitas vezes a gente se pergunta assim, poxa, de que forma que eu vou servir no reino de Deus? Eu só sei fazer isso. Mas se você sabe fazer isso, você pode servir a Deus com isso. Ah, mas eu não sei pregar, não sei cantar, mas como é que eu vou servir a Deus através disso? Se você sabe fazer isso, pode ter certeza que se você aplicar ao reino de Deus aquilo que você está fazendo, você vai conseguir exercer algo em Deus com isso. O exemplo bem claro é isso. Eu jogo handball desde os meus 12 anos de idade. Quando eu comecei a jogar handball, nem convertido eu era ainda. Só brincava, brincando. 12 anos, uma criança, né? 12 anos comecei a jogar handball. E até hoje eu jogo. Hoje eu já não sou tão bom assim, né? Já estou bem próximo da aposentadoria, né? Chegando aos 32. Aposentadoria do esporte. Aposentadoria do esporte. E aí, com 12 anos eu comecei a jogar e desenvolvi, né, essa habilidade. Me firmei em um time, depois fui para outro time. Estudei nessa escola que eu dei aula, tive a oportunidade e o prazer de ser professor na escola que eu fui aluno de handball. Olha só que interessante. Então isso é só para quem viveu, que sabe dizer o sentimento que você tem disso, né? Um dia eu fui aluno de handball dessa escola e hoje eu sou professor de handball dessa escola aqui. E aí, como surgiu o Mover Handball? A partir de algo simples que eu e você podemos fazer dentro de uma comunidade. Quer seja numa escola, quer seja na quadra perto da sua casa. Ah, eu sei fazer crochê. Um exemplo, né, das meninas. Eu sei fazer crochê. De que forma que eu posso utilizar isso para o reino de Deus? Mana, se você é fera no crochê, marca uma semana para dar aula grátis de crochê na sua comunidade ou em uma comunidade carente que você queira ir ajudar a fazer de alguma forma. Peça a oferta para os irmãos, junte um materialzinho, vai lá e fale de Jesus enquanto você está aqui ensinando o ponto cruz, o ponto não sei o que mais. Você vai ser usada pelo reino de Deus. Você vai ser usada por Deus através dessa sua atividade. Da mesma forma eu comecei a falar de Deus por algo que me atraía, que era a minha diversão esportiva, que era o handball. Você já tinha prazer nisso, né? Sim, então é muito mais interessante. O reino de Deus, ele sozinho, por si só, já é interessante. Ele fica muito mais interessante quando você consegue agregar valor. E, cara, handball era o meu mundo. Eu vivia handball, esperava handball, assistia a jogo de handball, acompanhava handball na internet, fazia tudo. E aí, o que aconteceu? Um belo dia deu um estalo na minha mente. Falei, cara,
não tem handball na escola que eu aprendi handball. Será que se eu conversar com os diretores, será que eles liberam para eu dar aula de handball para essa molecada e ainda falar de Deus lá dentro? Fui lá na boa, conversei, apresentei o documento do Mover, que era um movimento e tal, não sei o que já existiu o Mover antes, né? Apresentei o documento dizendo que era um projeto para melhoria da sociedade, um projeto para tirar os jovens e adolescentes do mau caminho, né? Apresentei todos os objetivos, os propósitos, e eles disseram, nossa, que legal, não, vamos ver sim como é que a gente faz e tal. Mas aí tem um detalhe, Júlio, nós não temos material. Aí o que aconteceu? Corri atrás, falei com um irmão, falei com outro irmão, estou precisando de uma bola de handball, falei com os meus amigos que já jogavam comigo, que eram de outros times, falei, olha, quero montar um projeto na escola X, quero começar tal dia, você pode me dar uma bola do seu time? Fui na cara de pau, na cara dura, e pedi para pessoas que nem sequer eram cristãos, entendeu? Mas dizendo, olha, você pode ajudar a começar um movimento esportivo numa escola que não tem handball e eu vou ser o professor. Dá uma bola só. E aí, com isso, fui conseguindo de um e de outro, de um e de outro. Inclusive, eu consegui uma bola que eu vou até mostrar para vocês. Eu sei que bola não tem nada a ver você mostrar, né? Mas eu vou mostrar uma bola para vocês aqui, que ela é especial. Essa bola, ela não é diferente de nenhuma outra. Ela é uma bola comum de handball, certo? Até com uns rasguinhos aqui, uns furinhos. Mas ela foi doada por uma pessoa que acredita no esporte e que acredita no handball. E que acredita em pessoas, que o principal objetivo, não só do reino de Deus, mas da pessoa que se dispõe a discipular pessoas, que se dispõe a cuidar de pessoas, é amar pessoas, é gostar de pessoas. E essa bola, ela foi doada pelo ex-jogador de handball da seleção brasileira, China. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem quiser conhecer mais um pouquinho, é só pesquisar China do handball no Google, que com certeza você vai aprender um pouquinho sobre esse grande atleta maranhense, e que inclusive deu aula durante alguns dias juntamente comigo. Ele se dispôs a dar aula e me ensinou algumas coisas também do como dar aula para os meninos. E aí a gente foi desenvolvendo o projeto. César, quando eu me espantei, como o povo diz, né? Quando eu me espantei, nós já estamos com 60 jovens que benção. inscritos. 60 jovens inscritos. Eu estava dando aula, eu não estava quase conseguindo dar aula de tanto aluno que tinha. Estava tentando ver como é que eu me virava com a quantidade de alunos. Tinha dia que eu não conseguia administrar mais de 40, 50 alunos dentro de uma quadra, uma única quadra com 40, 50 alunos. Né? E já teve um dia que deu 50 e quase 60 pessoas, deu 52 ou 53 pessoas. Eu falei, caramba, eu tenho que ampliar esse projeto. Então, uma das grandes ferramentas que eu sempre digo que as pessoas podem e devem utilizar no reino de Deus é juntar o útil ao agradável. Que é aquilo que eu conversei contigo até da última vez que nós falamos a respeito de cristianismo e discipulado, que é a agregação de valor. A agregação de valor é uma ferramenta fundamental não só para você se sentir bem, se satisfazer, mas também exercer o reino de Deus através dessa sua satisfação, dessa sua coisa que lhe chama a atenção. Né? Então, pode ser com um handball, pode ser com o crochê, como foi o exemplo que eu dei aqui agora, pode ser com uma professora de inglês. Ah, eu sou formada em inglês, eu sou formada em inglês, de que forma que eu vou exercer o reino de Deus? Mano, faz um dia aí, só uma experiência aí de montar umas aulas aí, mesmo que você não dê um curso completo, mas passar um mês, durante um mês, em 4 sábados, você dá aula numa comunidade carente de inglês básico, e falar do reino de Deus, usar textos bíblicos em inglês para ensinar essas pessoas. Então, tudo é uma questão, gente, de querer. Tudo é uma questão de querer. A pessoa que está parada no reino de Deus e diz que está parada porque não sabe fazer nada, me desculpe, ela está sendo hipócrita. Está sendo hipócrita. Porque, por mais que ela não saiba fazer ou não tenha habilidade para fazer, mas ela pode ajudar alguém que está fazendo. Olha só. Com certeza. Motivar, né? Com certeza. Com certeza. E isso aí que você falou é tão interessante, né? Porque nós vemos que o que mais pega hoje é a falta de disposição
porque capacidade, dons e talentos, as pessoas, todos nós temos. E o que está em jogo aí, né, é a disposição das pessoas para estar fazendo. Eu já vi, inclusive, cerca de um ano, um ministério próximo aqui. Eu achei muito interessante que tinha um jovem lá, ele movimentou a igreja, ele pegou em sentido de despertar a igreja na questão da atenção para a saúde, né, cuidar da saúde e tal. E o que eles fizeram? Eles têm uma lagoa na cidade, eles fizeram um passeio ciclístico, era um passeio ciclístico com os irmãos, só que os irmãos convidavam amigos, parentes, pessoas nas ruas, e ao mesmo tempo, nesse passeio ciclístico, tinha evangelismos rolando ali, né? Então, eles conseguiam apoio com supermercados que doavam garrafinhas d'água, copos d'água, e eles faziam esse passeio ciclístico ali. Então, as pessoas estavam atentas quanto à questão da saúde, ao mesmo tempo que esse despertamento da importância da atividade física, eles usavam aquilo ali como estratégia. Então, eu vi ali ele providenciando, não, se o irmão não tem bicicleta, vamos ver quem tem 2 bicicletas para poder emprestar para o irmão e tal, vamos ver pessoas que têm, às vezes pode disponibilizar. É uma forma que ali denominacionalmente ele começou, mas que de uma forma ou de outra está na rua, a igreja fora das quatro paredes, né? E aí eu lembro que eu não tive a oportunidade de participar, mas eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre, eu falei, mas você já pensou para a pessoa que não pedala, a pessoa que às vezes não gosta, né? A pessoa que às vezes gosta de uma caminhada. Ele falou, não, top demais. E maratonistas, tem pessoas que gostam de correr, já pensou um trocinho, faz uma corrida. Então você vê ali tanta oportunidade, tipo assim, numa conversa assim, de final de culto com ele, e a gente teve essa troca de experiência. Ele falou, não, é interessante demais isso que você está falando, porque realmente às vezes as pessoas não gostam de pedalar, mas gostam de fazer uma caminhada. Então, assim, o que não falta é estratégias, né? E aquela coisa, é você estar disposto a dar as mãos, né, uns aos outros e estar fazendo, porque ninguém faz nada sozinho. Isso é muito importante. Um exemplo que eu achei bem interessante dentro desse assunto que você está falando aí, que a gente está falando, né? É um trabalho particular, digamos assim, né, de uma denominação, né, mas que pode ser aplicado. O negócio é que eu não tenho essa pegada e não conheço ninguém que tenha essa pegada ainda, né, de questão de atletismo e tudo mais. Mas é um trabalho fenomenal que eu acho muito interessante, é o trabalho do bola running, sei lá como é que fala em inglês. Sei que é corrida, running, acho que é running. Bola running. Uhum. E eles são professores de educação física que trabalham com treinamento de atletismo, maratona, corrida, essas coisas. Então, eles promovem esse treinamento para as pessoas, participam das competições, né? E já tem um time de pessoas que corre pela bola running, né? Então, tu acha que eles não falam de Jesus no meio das reuniões, dos encontros deles? Claro que falam de Jesus. Claro e obviamente. Então, o esporte é uma das coisas mais agregadoras que existem. É uma das coisas mais agregadoras que existem. Então, se algum professor de educação física estiver assistindo a gente, aí ou assistir esse vídeo, cara, por favor, fale comigo se você tem um coração queimando por almas. Né? Que com certeza nós vamos te ajudar a passar o modelo do projeto para que você possa estar aplicando isso para os seus alunos e sendo ferramenta de Deus como professor de educação física, ou mesmo se você não for professor. Gente, eu não sou formado em educação física, mas eu fui atleta durante muitos e muitos anos. Então eu sei todas as regras, sei o que pode, o que não pode, e aplicava isso no treinamento. Eu treinei durante muitos e muitos anos, eu treinei durante 16, 17 anos. Então, obviamente que eu sei dar um treinamento. E obviamente também que eu estudei para aperfeiçoar cada vez mais aquilo, para ser excelente, não só no reino de Deus, mas também fisicamente para com os alunos, e pessoal. E dentro desse pessoal, Cezão, nós temos uma coisa que mexe muito, né? Inclusive, algumas vezes, e já chorei várias vezes contando algumas dessas histórias, tentarei não chorar dessa vez, certo? Da realidade dos alunos.
você acaba conhecendo muitas e muitas e muitas histórias. E nesse conhecer muitas e muitas e muitas histórias, César, muitas vezes você se torna pai da molecada. Tu não tá entendendo. Você se torna pai da molecada, querendo ou não. Certo? Então, tem alguns meninos lá que tem um carinho tão grande por mim, que me chamava na casa deles para comer e levava coisa para mim no treino. Aqui, tio, minha mãe fez isso aqui, eu pedi um pedaço para ela para trazer pro senhor. Aí eu disse, pois tá bom, pois me dê. Aí lá eu me enchia também das comidinhas boas também, né, dos docinhos. Então é gratificante de todas as formas, não só pelo relacionamento pessoal e interpessoal, mas também, principalmente por estar jogando handball. Está tocando vidas. Você se torna uma referência ali para eles, né? Às vezes a criança tem alguma dificuldade familiar, né? Algum empecilho ali, e você acaba se tornando uma referência. Outro exemplo que eu tenho, inclusive esse colega meu de trabalho, ele nem está com um projeto lá na sede nossa, onde a gente trabalha, não. Eles mudaram de lugar, mas o projeto dele tem até canal no Instagram e tal, chama Estrada para o Futuro. Aí ele pratica esporte de artes marciais, muitos anos, pratica artes marciais, e o bairro que a gente fica sediado ali é um bairro muito carente aqui da região, sabe? Muito carente mesmo, um bairro muito grande, muito grande. E aí essas crianças começaram, adolescentes, crianças, né? Tem as faixas lá, eu não entendo muito, mas faixa branca e tal, e de acordo com as idades, e eles vão ali aprendendo artes marciais com ele ali, vão participando de competições. E eu lembro que teve um último evento mesmo que ele fez, no ano passado, se eu não me engano, que teve até um competidor de nível nacional aí que veio, compareceu, aí colocou a faixa lá nos meninos, vencedores. Então você vê crianças ali de realidades assim, espantosas, né? De realidades complicadas ali, né? No convívio familiar, numa educação, numa qualidade de vida, né? Prejudicada de uma certa forma, e aquelas crianças ali têm a sua realidade transformada através daquele ali, porque elas depositam algo muito grande naquele projeto, naquela experiência de vida que elas têm. Então, isso aí, eu acho que de uma forma ou de outra, às vezes a igreja não consegue, você não consegue pegar uma criança daquela pelo braço e levar para uma escola dominical, mas você consegue levar para um projeto fora das quatro paredes, que você não vai estar diretamente envolvendo uma religião, mas você vai estar levando Cristo através daquele esporte ali, daquela atividade. Aí, meu amigo, você tocou num ponto fundamental que, infelizmente, ao longo dos anos foi imensamente distorcido dentro da igreja. Vou falar um negócio muito sério aqui, quem sabe até alguém possa ficar com raiva de mim, problema se ficar com raiva, certo? Mas o que eu vou falar aqui é uma verdade. Muitas pessoas estão achando que estão evangelizando, convidando pessoas para ir para a igreja. Gente, isso nunca foi evangelismo. Vamos na minha igreja domingo. Ei, cara, vamos na minha igreja. Isso nunca foi evangelismo. O evangelismo é, primeiro, você ter relacionamento. Mesmo que seja por um pouco de tempo, mas você precisa se relacionar com pessoas. Né? Eu não lembro se foi Agostinho, se eu não me engano foi Agostinho que falou, pregue se preciso, use palavras. Então você pode pregar com sua vida, no seu cotidiano. Gente, tem gente que trabalha 10 anos com a mesma pessoa aqui. 10 anos com a mesma pessoa, nunca falou de Jesus. E aí de repente criou coragem de dizer, vamos na minha igreja. Igreja? Pode até se espantar, né? Tu é crente, né? Depois de tanto tempo, né? Mas aí não fala de Jesus durante... O ponto-chave que eu vou chegar aqui agora, eu acho que o pastor Voneilton vai gostar dessa parte agora aqui. A pessoa chega, nunca falou de Jesus durante esses 10 anos, nunca falou de Jesus durante esses 10 anos para essa pessoa, e quer que o pastor faça um milagre de
pregar e que o Espírito Santo faça um outro milagre de convencer a pessoa em 30 minutos de sermão, sendo que você teve 10 anos para falar disso para aquela pessoa e você nunca falou. Então, um ponto triste da igreja hoje, relacionado a isso que você falou aí, é mais fácil você levar uma criança para um projeto do que levar ela numa escola dominical, é justamente por conta disso. Porque o cristianismo nunca foi levar pessoas para a igreja. Olha só que sério isso que eu estou falando agora. Prestem atenção, quem está assistindo aí, os telespecs, prestem atenção. Reino de Deus, cristianismo e evangelismo nunca foi levar pessoas para dentro da igreja. É justamente o contrário. É a igreja ir até as pessoas. A igreja é apenas uma caixa feita de concreto, cimento, tijolos, para que os irmãos tenham comunhão ali dentro. E pode ser sim que a pessoa aceite a Jesus, assista a palavra lá e aceite a Jesus e tal, e faz parte sim do reino de Deus. Mas a essência do reino de Deus não é levar pessoas para dentro de uma igreja. É a igreja ser vista fora das 4 paredes da igreja. E esse é um dos pontos principais que nós pregamos dentro do Mover, né? Que você tem que fazer um ciclo completo. Nós saímos de dentro da igreja, fomos para a universidade. Saímos da universidade, fomos para as escolas. Saímos das escolas, fomos para as comunidades carentes, fazendo ações sociais e tudo mais. Saímos das comunidades carentes, voltamos para dentro da igreja. Para fazer, sabe o quê? Ministrar sobre missões urbanas, ministrar sobre evangelismo e dizer para essa igreja, que muitas vezes está ali presa dentro de um casulo, né, se sentindo protegida, e de fato podem até estar, né, se sentindo salvas, de fato podem até estar salvas, mas sem saber que podem fazer muito mais. Então o Mover ele tem esse papel fundamental dentro do discipulado, não só fora da igreja, mas também dentro da igreja. Tanto é que nós ministramos em várias igrejas, pregando essa mensagem e dizendo: igreja, pastores, vocês podem fazer mais, vocês podem montar alguma coisa na escola que fica aqui ao lado da igreja de vocês, vocês podem fazer, tem um professor aqui, por que ele nunca montou? Compra uns tatames, né? Pede oferta, compra os tatamezinhos, faz da própria igreja. Quem sabe num sábado à tarde que ninguém está utilizando, faz do próprio salão um lugar para você dar aula de jiu-jitsu, ensinando disciplina, ensinando o esporte, ensinando o reino de Deus através do esporte, né, gente? Então, a igreja, não todas as igrejas, né, mas boa parte das igrejas precisam sair dessa caixa e entender que o crescimento numérico não se compara ao crescimento crescimento exponencial, tendo uma qualidade de fato. Você pregando o reino de Deus de fato. Você falando o reino de Deus de fato. Sendo útil não só para os de dentro, mas para os de fora também. A palavra do Senhor diz que os apóstolos, eles caíram na graça do povo. Será que vocês acham que os apóstolos caíram na graça do povo dentro das igrejas? Não. Eles faziam coisas para as pessoas fora da igreja. Um simples bom dia, boa tarde, boa noite. Tá tudo bem contigo? Você tá precisando de alguma coisa? Olha, eu trouxe um lanche aqui extra para você, você não quer? Você tá precisando disso? Eu posso te ajudar de alguma forma? Então, gente, justamente o significado da igreja, que é eclésia, chamados para fora. A palavra igreja vem raiz dessa palavra, eclésia, chamados para fora. Enquanto nós não entendermos esse sentido de igreja, pode ter certeza que vai ser muito complicado, né? Então, dentro do discipulado, o que eu posso dizer é que nós devemos gerar essa explosão dentro de nós. A palavra do Senhor também diz que o Evangelho ele é poder de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus para... Fugiu da memória agora aqui. Na vida de todo aquele que nele crê. Porque o Evangelho, ele é poder na vida de todo aquele que nele crê. Esse poder, traduzido diretamente do grego, é explosão. Um outro ponto-chave importantíssimo que eu vou deixar aqui para você que vai estar assistindo essa live. Gente, o Evangelho, ele é poder na vida de todo aquele que nele crê. A palavra do Senhor nos diz isso. Se nós pegarmos a tradução original, você vai ver. O reino de Deus, ele é explosão na vida de todo aquele que nele crê.
Se você explode alguma coisa, essa coisa continua da mesma forma? Não. Ela se transforma. Ela muda o ambiente ao redor. Então, se o evangelho ele não tem sido essa explosão dentro de você, pode ter certeza que há algo de errado muito grande dentro de nossas vidas, se nós não estamos explodindo por aí. Nós devemos sim ser essa bomba, não de fazer barulho, não de fazer arruaça ou de chamar atenção, mas essa bomba de onde chegar, gerar transformação de ambientes. Meu Deus, é verdade, viu? É uma, é um, é a palavra de Deus em vida, né? Sendo transformando o ambiente e fazendo a diferença onde que você está convivendo, né? Você não precisar de falar que você serve a Deus, é você viver isso, né? Isso é muito importante porque isso trata da nossa essência, do princípio, né? A gente, quando os discípulos ali foram chamados de cristãos pela primeira vez, e como que era a vida deles já de algum tempo, né? De antes daquilo ali, né? Eles já faziam a diferença genuinamente, e aí para eles, nós cristãos. Então hoje, não vou dizer a palavra banalizar, mas como se tivesse banalizado, né? Eu sou cristão, sou isso, eu sou aquilo. Então nós temos que entender que é muito mais forte do que nós imaginamos, né? Tem um Muito mais pastor, forte. inclusive, que ele falou o seguinte em uma de suas ministrações. Eu confesso que eu não sou muito fã dele, certo? Mas isso aí detalhes à parte, né? Mas de vez em quando a gente assiste, né? E aí uma frase que eu achei interessante da ministração do Theo Ayashi, ele falou o seguinte: a palavra evangélica já traz tanta conotação, que eu nem gosto mais de ser chamado de evangélico. Eu prefiro ser chamado apenas de cristão, porque é uma palavra mais forte e genuína e mostra de fato aquilo que nós estamos nos esforçando para ser. Então, todo mundo agora diz que é evangélico, é a coisa mais simples do mundo você dizer que é evangélico. Agora, ser cristão genuíno é mais embaixo o negócio, né? Então, a palavra do Senhor, ela nos diz lá em Marcos 28, de 18 a 20, diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com você até o final dos tempos. Olha só que coisa interessante que Jesus está falando aqui para nós. Primeiro ponto, ele disse: toda autoridade me foi dada. Segundo ponto, o envio. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa interessante aqui que pouca gente fala e que pouca gente comenta, e querendo ou não, eu vou acabar cutucando um ou outro aqui com essa minha frase também, certo? Mas que é uma verdade. Jesus, ele não disse que nós devemos fazer discípulos para nós mesmos. Em nenhum momento na Bíblia, Jesus disse: façam discípulos de vocês. Não. Esses discípulos, eles são de Jesus. Nós somos incumbidos de discipular e de cuidar dessas pessoas. Mas esses discípulos não são nossos. O exercer discipulado, sim. Então, existe uma larga diferença entre ser discipulador, ter discípulos lhe ouvindo, que não são seus discípulos, são discípulos de Jesus, de ser discípulo de Jesus, sendo tutoriado por alguém, tendo um tutor, que é o seu discipulador. Existe uma larga diferença entre tudo isso e você ter um discípulo para você. Esse aqui é meu discípulo. Não existe. Não existe isso. Né? Então, graças a Deus, muita gente concorda com isso, mas tem muita gente que quer o discípulo para você. Né? Quer dizer, meu filho, meu discípulo, não sei o que mais. Né? E tem aquela história também de chamar de pai e de mãe, né? Que até certo ponto é bom, mas tem horas que começa a bagunçar a coisa. Se o discipulador não tiver um controle, né, desses discípulos de Jesus que estão debaixo da sua cobertura. Então, esses discípulos, eles não são nossos, gente. Esses discípulos são de Jesus.
Os liderados do mover não são meus líderes, eles são discipulados por mim em muitas situações, mas eles não têm só a mim como discipulador. Eles têm o pastor deles, eles têm os líderes de jovens dele, eles têm os pais dele, que são discipuladores, indo e voltando desde a sua infância, discipulam seus filhos. Então, um ponto-chave no discipulado, né, já que nós estamos falando de discipulado, é nunca se sinta dono de alguém. O discípulo não é seu. O discípulo é de Jesus. E você tem uma imensa responsabilidade de deixar isso bem claro, não só para você mesmo, mas também para o seu discípulo. Que Jesus, ele está cuidando de todos e ele lhe incumbiu para cuidar de pessoas. E você precisa estar apto e entendendo o que de fato é ser um discipulador. É você cuidar de uma pessoa. É você ensinar tudo aquilo que Deus lhe deu. Entendeu? Então, uma outra parte que eu gostaria de ler para vocês aqui é falando a respeito de como o evangelho se espalhou no Novo Testamento. Né? Então, está lá em Atos 2, versículos 42 a 48, que diz o seguinte: eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e junto com eles participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a empatia, e outras versões dizem simpatia, né? Tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então não se baseava apenas em sua oração dentro do seu quarto. A nossa oração não se baseia, o evangelho não se resume à sua oração, porque de nada vai adiantar. Me desculpe se você acha o contrário, mas de nada vai adiantar você passar 50 anos orando por uma pessoa se você não sair do seu quarto e ir falar com essa pessoa sobre Jesus. A fé sem obras é morta, irmão. Você não pode apenas orar por uma pessoa se você nunca vai falar de Jesus para essa pessoa. Você precisa orar e ir lá falar de Jesus para essa pessoa. Pegando esse versículo aqui de Atos 2, 42 a 48, nós vemos que eles estavam em comunhão com as pessoas. Eles estavam orando e orando com as pessoas. Eles estavam juntos no partir do pão. Então você pode muito bem convidar um amigo seu, do nada, aí um amigão seu. Rapaz, vamos pegar um lanche ali e falar de Jesus no meio desse lanche. No partir do pão, na comunhão. E aí, o que aconteceu aqui? Se você pode observar, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, que é a questão da comunhão dentro da congregação, a reunião dentro da igreja. Partir o pão em suas casas, que é uma célula de crescimento, é um pequeno grupo, um núcleo, um núcleo na universidade, ou qualquer outra nomenclatura que você queira usar para uma pequena aglomeração de pessoas que adoram ao Pai. Né? E aí eles participavam de refeições. Quisera eu ter dinheiro que eu dava lanche todo dia depois de uma reunião do Mover para todo mundo, mas é mais complicado isso daí. Mas o ideal seria esse, né? Você ser íntimo ao ponto de comer junto. O significado original da palavra discipulado é ser íntimo ao ponto de comer junto. Aí eu pergunto, meu amigo César, será que é todo mundo que tu chama para tomar um café na tua casa com pão de queijo? Não. Você chama quem você quer ter intimidade. Então, você chama aquela pessoa que quer aprender alguma coisa de você ou alguém que você quer receber alguma coisa dessa pessoa. Não que o discipulado seja um jogo de interesse, não, jamais. Né? Mas discipulado é ser íntimo ao ponto de comer junto. Então, que nós possamos ser íntimos do máximo de pessoas possíveis a ponto de comer junto. Esse comer junto não é só comer a comida física, não. Também é comer a comida física. Mas é você partilhar de problemas, é você ajudar a pessoa nos mínimos detalhes, até nos grandes detalhes. É você conversar com alguém que está quase se separando da esposa, mesmo sem saber se você vai resolver o problema ou não. É você se dispor, é aquilo que eu sempre falo e falo desde o começo. Você está sempre disposto a falar de Jesus para as outras pessoas, a ser resposta de Deus
para outras pessoas, né? E aqui eu tenho uma pergunta que ela já é respondida no versículo aqui que diz o seguinte: de que forma que esse evangelho se espalhou no Novo Testamento, pegando base de Atos 2, 42 a 48. Primeiro, seguindo os ensinamentos. Lendo a Bíblia, orando, jejuando, tendo comunhão com as pessoas. Segundo ponto desse versículo, vivendo o amor cristão, observando as necessidades, não dando apenas o espiritual, mas suprindo também no físico, na medida do possível, sim. Você está percebendo que o irmão está passando dificuldade financeira, está começando a complicar a situação dele na casa dele, não adianta de nada você falar de Jesus para ele e orar pela vida dele. Não, você pode muito bem ir ali no Açaí, no Atacadão, em qualquer outro supermercado e comprar uma cesta básica e levar para esse irmão, suprir ele no físico também, né? Vivendo o amor cristão em todas em todas as esferas, né? Terceiro ponto, no partir do pão, que é o que o próprio Jesus diz, né? Se você tem dois, dá um para quem não tem, para o que não tem. E o quarto ponto, orando. Né? Então, a partir daí, nós podemos ver que a igreja de Jesus cresceu rapidamente a partir desses 4 pontos. E pegando o versículo de 2 Timóteo 2,2, para eu dar uma respirada, aí tu pode falar alguma coisa aí. 2 Timóteo 2,2 diz o seguinte: e essas coisas me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Olha só que interessante. Entregue-os a homens capazes de ensinar. E cumpre etapas. Então, por exemplo, eu nunca entregaria, alguém chegar e dizer assim para mim, eu quero falar de Jesus na minha universidade. Sim, mas e aí? Mas eu tenho só 1 ano de cristão e tal, eu acabei de me converter e tal, não sei o quê. Eu vou entregar o reino de Deus e um projeto na mão de uma pessoa dessa? Não posso. Posso até deixar ela de stand-by, trabalhar, dizer, você não tem mais amigos, eu posso estar trabalhando com você, para ter um fortalecimento disso daí. Porque dentro do discipulado, meu amigo César, nós temos muitas e muitas coisas. Não se trata apenas do reino de Deus, mas se trata também do cuidar de pessoas. Dentro do próprio esporte, né, voltando para o esporte, enfim, né, já deu uma volta tão grande no discipulado e esquecemos do esporte. Dentro do Mover Handball, eu conheci meninas que foram abusadas pelo pai. Conheci meninas, eu falo meninas de forma generalizada, tá? Foi um caso de cada, praticamente, em relação a isso. Menina que foi abusada pelo pai, menina que foi abusada pelo tio, menina que com 14 anos perdeu a virgindade, menina que nunca conheceu o pai, menina que o pai era traficante. Olha só a situação. Aluna minha, que era namorada de traficante. Uma outra aluna minha engravidou de um rapaz que não era boa peça. Entendeu? Então, não se trata apenas do saciar a fome. Não se trata apenas do fundamental que é falar de Jesus, mas de fato você ser coluna na vida de muitas pessoas. Tem uma aluna minha, que eu não vou citar nomes, né, e graças a Deus foram muitos, fica até difícil de adivinhar quem é. Tem uma aluna minha do handball que ela tinha desistido de estudar. E ela disse que não ia mais estudar e tal, não sei o quê. Eu fui à casa dela. Olha só. Eu não tinha nada a ver com a vida dela. Se ela não quisesse estudar, o problema é dela, mas eu fui na casa dela. Conversei com ela, conversei com a mãe dela. E aí eu fiz até uma brincadeirinha, né, que ela era apaixonada pelo handball. Eu falei,
você só vai continuar no time se você continuar estudando. Tem uma pressão dela, né? Você só vai continuar no time se você continuar estudando, senão você não pisa mais na minha quadra. Aí ela, não, professor, faz isso comigo, não. Eu falei, não, faço. Você não quer estudar, você não quer ter futuro. Aí, o que você vai dizer para os seus filhos, seus netos daqui a algum tempo? Você parou de estudar, e aí? Não é nada na vida? Não, você tem que estudar. E aí, continuei conversando com ela. E aí, ela reprovou nesse ano. E aí, no outro ano, a diretora não queria mais aceitar ela. E aí, mais uma vez, olha só, mais uma vez, eu fui à casa dessa aluna minha do esporte. E falei, fulana, por favor, volta a estudar. Olha o tempo que a sua mãe investiu em você e tal, né? Conversei. Ela, professor, mas nenhuma escola me quer mais. A mamãe já ligou para a escola tal, não me aceitam mais. A mãe já ligou para a escola tal, não me aceitam mais. Eu saí da casa dela, falei, eu vou resolver esse problema para ti. Eu fui lá na escola que eu dava aula, falei para a diretora. Aí disse, essa menina eu já sei, eu conheço ela, não quero ela aqui não. Eu falei, professora, queria fazer um pedido. Tem 2 anos que eu dou aula aqui na sua escola. E, por favor, dê uma chance para essa menina. Por mim. Ela abriu vaga para a menina, a meu pedido. Ela fez o 2º ano dela. Passou no 2º ano dela. E está começando, por conta do coronavírus, não deu continuidade, né? Mas começou o 3º ano esse ano. Então, insistam em pessoas, gente. Insistam em pessoas. As pessoas precisam de você não só da sua oração, mas do falar de Jesus e do cuidar dessas pessoas de perto. O próprio Jesus, ele, na sua palavra, ele diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas e que ele deixa o rebanho inteiro para ir atrás de uma, pois eu deixei tantos e tantos alunos para batalhar com uma para colocar ela no caminho correto. E para a glória do Senhor Jesus, ela está lá estudando, está feliz. E é isso. Glória a Deus. E eu termino, né, falando que se Jesus, né, se Deus, Jesus não desistiu de nós, quem somos nós para desistir de outras pessoas, né? Quem somos nós? Muito bom, meus parabéns, viu? Deus continua abençoando poderosamente sua vida, seu ministério, o projeto do Mover, todos os braços ali, né, infantil, o esporte, todas as áreas ali, que o Senhor venha continuar honrando e que esse projeto venha alcançar nações, como já está promissor aí. Isso é o mover do Senhor, né? Através da sua vida, né? E que Deus possa continuar abençoando e honrando aí. E deixo aberto também as portas do projeto Tudo pelo Reino, tá bom? Estamos à disposição. Só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, por ter abrilhantado aqui, não só hoje, né? Mas na outra live você nos abençoou também. E foi muito gratificante, foi muito construtivo, não só para nós no projeto Tudo pelo Reino, mas para todas as pessoas que têm acompanhado essas lives do Maio Cristão, tem sido muito construtivo e abençoado. Então, eu vou fazer uma oração agora, nessa noite. Se acabar aí, já despido desde já, tá bom? Se acabar, você continua orando aí. Se acabar, o povo continua orando em casa. O amém nós vamos ter aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, viu, Júlio? Deus abençoe poderosamente. E as portas aqui da Casa Mineira também estão abertas para você, então te aguardando Glória aqui. a Deus. Deus te abençoe, viu? Amém. Senhor Jesus, nessa noite quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concedeu de estar na tua presença para louvar e bendizer o teu santo nome. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um que participou dessa live, que acompanhou, cada um que, Senhor, que está assistindo essa live, Deus, independente do momento e da hora. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço pela vida, Senhor, do Júlio, que o Senhor venha continuar honrando ele nos seus projetos, na sua vida pessoal em todas as áreas, o projeto do Mover, Deus, que o Senhor venha abençoar todos ali, toda a liderança, todos os envolvidos, Pai, que o Senhor venha sarar, Deus, essa nação, que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, usar através desses ministérios, desse projeto como esse, que o Senhor venha usar, Senhor, o projeto Tudo pelo Reino, todos esses ministérios, meu Pai, para transformar vidas, Deus, e transformar realidades de nações e gerações, em nome de Jesus, que nós venhamos ser transformados pelo poder da Tua Palavra, que o Senhor venha nos capacitar e levantar homens e mulheres dispostos a fazer a diferença, a fazer a Tua obra, Deus, e cumprir a Tua Palavra. Em nome de Jesus eu te peço, desde já te agradeço. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém?